O tema de hoje é inteligência emocional. Muitas pessoas estão procurando esse tema, acreditando que é uma capacidade, uma habilidade para desenvolver no trabalho. Eu digo que não, que é para desenvolver no trabalho e para a vida. Porque a inteligência emocional você usa em todos os momentos, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos e também no trabalho. Por isso, muitas empresas hoje têm buscado palestras, treinamentos, workshops, mentorias sobre o tema de inteligência emocional. Inteligência emocional você não nasce com ela, você desenvolve. Ou seja, se você se considera uma pessoa com baixa inteligência emocional, tem dificuldade de se comunicar, dificuldade de se relacionar, você pode desenvolver essa habilidade. As empresas dizem hoje, contratamos por competência técnica e demitimos por comportamento. E é bem isso. Hoje não se admite mais que uma pessoa seja um expert naquilo que ele faz e não consiga se relacionar, não consiga passar um e-mail assertivo, não consiga participar de reuniões e se colocar de forma clara, transparente, com generosidade. Hoje não se admite mais. A gente sabe que quanto mais conflitos não solucionados dentro das corporações, um maior prejuízo. Pesquisas demonstram que as corporações que não cuidam de desenvolver a inteligência emocional dos seus colaboradores têm sérios prejuízos financeiros. Então, a gente precisa ter esse cuidado e dá hoje para a gente fazer uma mensuração. A gente pode medir o coeficiente de inteligência emocional de cada colaborador por meio de assessments, inventários, de pesquisas e feedbacks. Teve um tempo onde o que importava era o nível de inteligência lógica, o famoso QI. Hoje não mais. Nós precisamos desenvolver, além do QI, a gente também precisa desenvolver o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Essas duas partes aí juntas fazem um profissional, um colaborador da sua empresa muito mais eficiente e não só para a empresa. É importante ressaltar aqui que o foco principal é o bem-estar dessa pessoa no trabalho e nas suas relações como um todo. Então eu queria trazer um contexto aqui para vocês. Vamos dizer que você está escrevendo um e-mail e quando retorna esse e-mail, ele volta estranho, volta com palavras agressivas. Ou quando você está numa reunião, parece que você está falando grego, as pessoas ficam contrariadas, se sentem mal. Será que você está sabendo se comunicar? Será que você consegue trazer clareza e você tem um nível de inteligência emocional para lidar com a alteridade, com a adversidade, com a comunicação com esse outro que é diferente de você? Então a questão da inteligência emocional não é o que você comunica, mas como você comunica. Tem a ver com a forma. Então, a gente vai trazer aqui quais são os 4 pilares para desenvolver, então, a chamada inteligência emocional. O primeiro passo é autoconhecimento. Como que a gente vai desenvolver autoconhecimento? Bom, primeiro a gente precisa se observar, ver como a gente reage à ação do outro. Se eu passo batido, se eu faço as minhas conversas, minhas reuniões e sigo sem me observar, sem estar presente em mim mesmo, eu vou ter dificuldade de saber o que me afeta. Um outro caminho de autoconhecimento pode ser até uma busca de ajuda profissional mesmo, uma análise, uma terapia, que isso vai aprofundar ainda mais nas suas questões, então super recomendo mesmo. Um outro ponto é pedir feedback para as pessoas mais próximas e principalmente as pessoas que se importam com você. Não pede um feedback aleatório para qualquer pessoa. Uma pessoa que se importa com você, ela vai dizer a verdade. Ela vai dizer quais são os pontos que de fato você precisa melhorar, que você tem dificuldade na comunicação ou que você não escuta muito bem as outras pessoas. Então pedir feedback é um ato de coragem e importante para o desenvolvimento do autoconhecimento. A prática também da meditação
Não a meditação só tradicional, que a gente tem conhecimento, advinda do budismo, enfim, mas uma meditação mais ativa, de atenção plena, como mindfulness, por exemplo. E nesse momento que você está fazendo essa meditação, você consegue pensar, não é para limpar a mente, você consegue estar ali presente, pensando sobre o seu dia, pensando sobre a sua semana, enfim, esse também é um caminho possível. Então, pedir feedback, fazer práticas de autoconhecimento como terapia, análise, fazer meditação, como eu disse para vocês, são pontos importantes para desenvolver esse primeiro pilar, que é a base da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. O segundo pilar é autogestão das emoções. Tem gente que fala assim, autocontrole. Eu prefiro falar autogestão, porque controle absoluto das emoções a gente não tem. Por quê? Porque como é formado, né? Como é formada a nossa psique? A gente tem toda uma estrutura genética, a gente tem a historicidade, né? A transgeracionalidade, toda a cultura familiar que faz parte da nossa linguagem, daquilo que somos. A gente tem as nossas emoções, os nossos estados internos. Tudo isso compõe a nossa psique. Então nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. Qual que é a questão aí? Que nem sempre a gente tem um domínio daquilo que a gente está falando. Muito do que a gente está falando sai com um impulso inconsciente. Quando a gente vê, quantas vezes, né, acontece isso, a gente vai falar e quando vê, já saiu. Já foi, já estou arrependida do que eu falei. Se eu pudesse buscar a palavra de volta, eu faria isso. Então, para que isso não aconteça ou diminua pelo menos esse impacto, é importante que a gente entenda o que a gente está sentindo. E o que a gente vê, principalmente no trabalho, com relação a essa relação que a gente tem com o trabalho, é assim, a gente ouve assim, a razão não pode misturar com a emoção no trabalho. Gente, isso não existe. A gente é um composto, nós somos um complexo de coisas. Então a razão ela está misturada com a emoção. A questão é que quando a gente sente algo, uma raiva, uma frustração ou um desconforto numa situação principalmente relacionado a trabalho, ao profissional, o que a gente faz? A gente abafa, a gente não quer lidar com isso. E aí aquilo vai acumulando. E o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade vai ampliando, vai aumentando. Quando a gente vê, a gente já está esgotado profissionalmente, né? Então, para que isso não aconteça, gerir as emoções é muito importante. Como que a gente faz, né? Muito bem, já constatamos a questão. Como que a gente resolve isso? Percebendo essas emoções, lidando com elas. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma apresentação, de repente, e você está nervoso ou não domina exatamente o assunto, você tem uma expectativa em relação a essa apresentação. Você vai fazer a apresentação, termina, e aí você recebe uma crítica dura dizendo que a sua apresentação não estava legal. Você sai dessa reunião frustrado, frustrada, chateada, pensando, poxa, o pessoal não deu apoio, as pessoas só sabem criticar, só vem a parte ruim do que foi feito, enfim, e fica com aquela angústia, com aquele sentimento e de repente fala, daqui a pouco passa, é assim mesmo, tudo bem, próxima coisa. E aqui a minha sugestão é que não. Para que você desenvolva a gestão dessa emoção, é importante primeiro você entender que você está sentindo algo, nomear essa emoção. Então, o que é? É frustração? É raiva? É decepção? É mágoa? É desamparo? O que você está sentindo? Dá um nome para isso. E a emoção, ela está na gente, está na nossa psique por algum motivo. Ela está lá como um sinal, como um alerta. Ela tem algo para nos dizer, ela tem algo para nos comunicar. Então, eu preciso perguntar para essa emoção, bom, eu estou com raiva? Eu estou frustrada? Por quê? O que eu queria que não está sendo atendido? O que essa emoção está me comunicando? Eu queria ser aceita, eu queria ser elogiada, eu queria que o meu trabalho fosse reconhecido, porque eu trabalhei duro nessa apresentação e não fui valorizada, e é isso que eu queria. Muito bem, se eu queria isso e não tive,
qual seria a resposta efetiva para isso? Porque a gente tem uma resposta muitas vezes inefetiva. Qual é essa resposta? Brigo, desconto numa outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto da apresentação, ou vou reclamar, vou dar um feedback, olha, não foi legal. Não que você não possa fazer isso, mas é importante entender que tem respostas mais efetivas para essa situação. E um caminho possível é entender o que está no seu controle e o que não está. O que está no seu controle, de repente, é se preparar melhor para essa apresentação, ver que se estudar melhor numa próxima pode ser bacana, dar um feedback num outro momento para quem te criticou, dizendo, olha, deixa eu absorver esse feedback, deixa eu ver o que precisa melhorar para que eu tenha aquilo que eu espero, que é o reconhecimento. O terceiro passo é a empatia. Como desenvolver a empatia? Eu costumo dizer que empatia plena, total, estar no lugar do outro, é da ordem do impossível, não dá para fazer isso. Então o que dá para fazer? Dá para desenvolver o que a gente chama de alteridade, que é o respeito pelo diverso. E para que a gente possa desenvolver a alteridade, é importante que a gente pergunte para o outro o que vai na cabeça do outro. Não é tão simples entender o modelo de mundo de uma pessoa. Portanto, a gente tem que perguntar o que você sente, o que é isso para você, porque às vezes a gente diz assim, eu estou frustrado. E quando o outro diz estou frustrado, eu acho que eu entendi, só que eu não entendi. O que é frustração para mim pode ser muito diferente do que é frustração para o outro. Então eu preciso perguntar. Então a empatia, ela passa por isso, pela aceitação do diferente, pela investigação do modelo de mundo do outro, passa pela escuta. A gente não tem o hábito de escutar com generosidade, escutar com abertura, sem reter a verdade, a minha verdade, os meus conceitos, as minhas definições sobre o mundo são as verdadeiras. A gente tem esse apego. Aí a sugestão é, desapega. Quando você está diante de um outro, e a gente está falando de empatia e de alteridade, é importante que você entenda o que é aquilo para o outro. Isso é empatia. E para isso, eu tenho que desenvolver a habilidade também da escuta. Uma escuta que se abre, uma escuta que recepciona o pensamento do outro. Isso é muito bacana, porque o que vem do outro me tira da rigidez, me tira daquele pensamento fixo, cristalizado. Então, escutar também é se autodesenvolver. Então, a dica é: desenvolva uma escuta generosa e aberta ao outro que é diferente de você. Isso sim é desenvolver empatia. E por fim, o quarto passo é desenvolver habilidades sociais ou habilidades de comunicação. Passa primeiramente, como havíamos falado, pela escuta. Uma escuta generosa, genuína e também por uma linguagem mais clara, mais assertiva, mais transparente. Eu falo sim o que eu penso, eu posso dizer para o outro que eu não gostei de uma coisa, eu posso me posicionar, aliás, eu devo me posicionar. Agora, como eu faço isso? Como eu me posiciono? Com gentileza, com respeito, com educação. Isso faz parte das habilidades de comunicação, as habilidades sociais. Então, para fazer um exercício, acho importante que antes de mandar aquele e-mail, que você sabe que é um e-mail polêmico, ou participar de uma reunião, que vai ser uma reunião um pouco mais complexa, com assunto importante, conflituoso, enfim, qual é a minha sugestão? Se prepara para isso. Não aperta o enter do e-mail num estado emocional onde você está alterado, onde você está com raiva. O desdobramento disso provavelmente você vai se arrepender. Você tem uma descarga emocional na hora, não vou dizer que você não tem um prazer naquilo, porque muito provavelmente a hora que você está com aquela raiva e que você escreveu o e-mail e apertou o enter, você tem uma descarga de prazer. Só que depois os desdobramentos disso podem ser muito ruins para todos e para as relações. Então, se a gente está falando de inteligência emocional, vale a pena respirar, vale a pena esperar um pouquinho e reler o e-mail. Você não vai gastar, eu estou correndo demais, não consigo ler o e-mail, é tudo muito corrido. Um minutinho que você gasta relendo o teu e-mail,
tirando uma palavra ou outra, não colocando a empresa inteira em cópia. Essas coisas assim vão te ajudar a ter uma maior habilidade de comunicação, vai te ajudar a escolher as palavras certas, a ser melhor compreendido, compreendida. Então, essa é uma dica importante. Uma outra coisa para reunião. Você está nervoso para entrar nessa reunião e não está conseguindo controlar o seu estado interno? Faça um exercício que eu chamo de mudança de estado interno. Você se isola um pouquinho antes, 1 minutinho, 2 minutinhos antes, respira profundamente, leva a tua mente para um estado de bem-estar que você tenha registrado na sua memória. Fica pensando nisso, ou numa pessoa que você gosta. Se você tem filhos, pensa num filho, num momento legal, pensa no seu animal de estimação, num lugar bacana que você visitou. Essas memórias, elas estão ancoradas, elas estão impregnadas de emoções legais que te trazem bem-estar. Então, se você leva o teu pensamento para isso, automaticamente você vai fazendo uma coerência interna emocional. E aí o teu batimento cardíaco volta a estar mais estável, a sua respiração mais equilibrada. Então você faz essa mudança de estado interno e aí você vai para essa reunião mais polêmica, mais preparado, com mais firmeza, com mais clareza naquilo que você quer transmitir. Então, para a gente fechar, né, esse ciclo, vou recapitular aqui para vocês. Para desenvolver a inteligência emocional, você precisa de 4 passos: autoconhecimento, autogestão das emoções, empatia, alteridade e o desenvolvimento de habilidades sociais e habilidades de comunicação. E se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria que vocês compartilhassem com alguma pessoa que você acredita que possa se beneficiar dessas informações. Deixa um like aqui no nosso canal, se inscreva para receber notificação quando a gente tiver vídeo novo e lembrando, faça suas perguntas que a gente vai responder e traga sugestões de temas que você acredita que sejam interessantes. Conto com vocês e até o próximo vídeo.